Tudo bem contigo? Eu sou o Christian aqui do Colégio Ângulo. Na sexta-feira passada, no dia 5 de junho, nós tínhamos uma live, né, com o Dr. Roque. Tentamos fazê-la, porém não foi possível devido ao problemas de conexão lá no consultório dele. Então nós gravamos essa live, hoje eu estou editando aqui, terminei de editar. Vou colocar agora para vocês, tá? E espero que assistam, né? Quem que é o Dr. Roque? O Dr. Roque, ele é graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina. A especialização dele é em pediatria, com atuação em neonatologia. Mestre em educação, médico responsável pela residência médica em neonatologia do Hospital Marieta e professor de medicina na Universidade do Vale do Itajaí. Eu tô com uma colinha aqui no meu monitor, porque a graduação, né, do Dr. Roque é meio extensa, então eu tive que fazer essa cola aqui para poder passar a informação aí para vocês. Bom, fiquem aí com a live, tá? E espero que aproveitem bem. Ele dá várias dicas aí para as mães que estão com os filhos em casa, tá bom? Fiquem aí com Deus, um forte abraço e uma boa live gravada. Boa tarde, pessoal. Queremos agradecer aqui a presença do Dr. Roque, né? Ele ter disponibilizado um tempo aí pra gente fazer esse bate-papo. E, né, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, né, das restrições, toda essa loucura. Então a gente teve esse tema aí que são os excessos nesse tempo de pandemia, tá? Então algumas mães mandaram algumas perguntas já previamente, né? E que a gente vai estar fazendo aqui com o Dr. Roque, perguntando para ele. E eu queria te agradecer mais uma vez. Ok, eu também agradeço essa oportunidade e acredito que tem uma pessoa que é muito cara a mim e que ela disse: na adversidade, né, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então, eu acho que esse momento de adversidade que nos leva a esse confinamento, a essa quarentena, nós temos muitas coisas a aprender. Basta a gente voltar nossos olhos e aproveitar essa grande oportunidade. Verdade. Vamos começar então com a primeira pergunta? Podemos? Vamos ver. Sabemos que estamos em uma geração nativa digital. A educação por meio eletrônico pode realmente desenvolver meu filho? Quem mandou essa pergunta foi a Ana, da turma infantil. Oi, Ana. Logicamente que nós não podemos prescindir, né, desta grande ferramenta que é a tecnologia. Cada vez mais, né, nós estamos vivendo a era digital, cada vez mais nós vamos necessitar e precisar, né, da tecnologia. Mas é lógico que a gente também não pode somente pensar na tecnologia. E acredito que neste momento, talvez, a grande opção que a gente tem é realmente disponibilizar a tecnologia. Imagine você que há 10 anos atrás, nem isso, talvez 5 anos atrás, nós não teríamos capacidade para disponibilizar essa tecnologia. Então, o que nós estaríamos fazendo em casa agora com os nossos filhos sem a tecnologia? Então, eu acredito que o grande problema não é a tecnologia, é como nós a utilizamos. Então eu acredito muito que nós precisamos aprender a lidar com ela. E como a gente fala no nosso dia a dia, essa é uma questão comum na consulta de qualquer pediatra. O que eu faço com o meu filho, né? Será que eu deixo ele assistir televisão? Eu posso comprar um celular para ele? Eu posso dar um tablet para ele? Então eu acredito que para cada idade, né, existe uma permissividade, ou uma possibilidade, melhor dizendo. Porque eu não quero crer que quando você olhar para a tela de um computador ou para a televisão, ali você vai encontrar um problema. Não posso acreditar nisso. Porque a imagem que eu vejo na televisão, ela é semelhante à imagem que você vê no livro. E os livros, né, são de muitos anos atrás. E eles suscitam muito mais em nós desenvolvimento do que problema. É lógico que os próprios livros também podem ser carregados de informações perniciosas, informações que podem corromper a educação dos nossos filhos, é claro. Então, nesse momento, assim como você vai disponibilizar um certo tipo de livro para o teu filho, você também vai disponibilizar um certo tipo de tecnologia associada ao tempo de permanência e especialmente o que ele está fazendo diante desta câmera, né, ou diante
deste computador. Então, eu acho que essa frase, apesar de ser um trocadilho, né, ela ajuda bastante a você a pensar. E eu digo para as mães, você está utilizando a tecnologia para você se dar bem? Porque enquanto você deixa o seu filho no celular, você vai tomar banho, você vai fazer as coisas da sua casa, você vai passear? Sim. Se você está se dando bem, pode ter certeza, o seu filho está se dando mal. E essa é uma regra de ouro que eu acho que você pode usar. Então a tecnologia, na minha forma de ver, ela tem que ser compartilhada com o adulto. Quando o adulto estiver do lado da criança, assistindo a um filme, assistindo uma aula, e você está interagindo com ele, tenho certeza absoluta, independente da idade que seja, que essa criança não está sofrendo nenhum mal dessa tecnologia. Porque o adulto vai dizer, tá vendo, filho? Né? Ele não está ali absorto, ele não está aí parado, né? A mente de uma criança de 1, 2 anos de idade, que está na frente de uma tela, que ela é dinâmica, que ela mostra 1000 imagens, ele simplesmente para de trabalhar. O cérebro da criança naquele momento ele para, ele fica basicamente inativo. E nesse caso muito diferente de quando você talvez está lendo uma história para a criança que ele precisa imaginar. Sim. Porque ali o lobo, né, está parado e ali na tela o lobo está caminhando. Então você não precisa imaginar o lobo caminhando, né? E só esse fato de a criança ter que imaginar o lobo caminhando é um grande diferencial para a educação e a coisa boa do livro e para a coisa ruim talvez da tela que a criança está ali há já 15 minutos, meia hora, né, absolutamente estática diante da tela, e isso acredito que sim traga algum prejuízo. Então, só para finalizar, que acabei me alongando um pouco, é que as crianças, mesmo na educação infantil, né, e talvez até no ensino médio, fundamental, perdão, eles também precisam, né, eles próprios, às vezes por sua capacidade, mas também do adulto, que compartilhe, que interaja, que diga, você viu pai, você viu mãe, eu assisti isso, eu li isso, você concorda, você discorda? Então é impossível que essa informação traga algum prejuízo para os nossos filhos. Entendi. É bem importante. Tu sabe, né, eu tenho uma filha de 2 anos, né, a Manuela, é paciente, né, e ela também gosta muito de assistir, ela assiste as aulas, né, agora nesse momento de pandemia a gente está disponibilizando as aulas online para os alunos, né? Então são vários vídeos que são gravados e são postados diariamente na nossa plataforma. E eu vejo assim a importância dela ter uma rotina em casa, né? Com os horários, a gente fez essa rotina juntos, né? E aí ela assiste as aulas, ela faz as atividades. E eu acho que é bem coerente mesmo, né? Eu deixar a minha filha assistindo televisão ou ela realmente ter um tempo de qualidade em frente a essa tela, né? Exato. Às vezes ela pede para assistir um desenho que ela gosta, então a gente senta junto, eu e meu marido, né? E assiste com ela, e eu acho que é um tempo gostoso também. Sim. Que a gente comenta alguma coisa do desenho, isso é legal, né? Ter essa troca. Tem uma outra pergunta aqui, vamos lá, posso? É claro, imagina. Tenho um filho de 4 anos e uma menina de 10. Sinto que eles estão limitados em estímulos para o desenvolvimento cognitivo. As aulas EAD podem realmente ajudá-los? Foi a Clara que fez essa pergunta. Bom, Clara, acho que a gente fazendo o gancho da outra pergunta, é lógico que sim e também não, né? Porque essas aulas, somente essas aulas, é lógico que daí se a gente diz que isso é tudo, então tudo aquilo que a gente já vinha fazendo antes, então era aquilo que não estava certo. Se só isso agora está certo. É lógico que neste momento essa é a melhor ferramenta talvez que a gente tem para que as coisas não estejam pior. Então a dinâmica que a gente usa no colégio, nenhuma professora vai dar 4 horas ininterruptas de matemática, porque você sabe que isso é extremamente prejudicial. A criança não tem capacidade, nós não temos capacidade. Se a gente analisar a nossa capacidade de armazenamento, né, tem alguns bytes, como qualquer computador. Não adianta você querer rodar uma coisa muito intensa, porque você não vai conseguir gravar. Então, a tecnologia, a aula EAD, como elas são aulas gravadas, eu acho que, na minha forma de ver, você deveria fazê-lo paulatinamente, né,
espaçado, trocando temas, né, trocando formas, e isso vai fazer com que a dinâmica também da aula não seja tão maçante, porque você sentar na frente da câmera ou da televisão, né, e fazer essas aulas online durante 3, 4 horas ininterruptas, realmente um adulto, né, que potencialmente teria mais capacidade de concentração, vai ter extrema dificuldade. Né? Imagina você uma criança, às vezes com 3, 4, no seu caso uma de 4 e uma de 10. Então essa dinâmica, né, familiar também tem que ter a participação do adulto. Então, uma outra frase que eu gosto muito de dizer é que nós não precisamos fazer muitas coisas diferentes. Nós precisamos só fazer diferente as coisas que nós já estamos fazendo. E isso vale não só para a nossa educação, isso vale para a sua vida de casal, para a sua vida de mãe, para a sua vida de médico. Né? A nossa dinâmica é essa, você tem uma filha, você tem o teu marido, você tem o teu trabalho. Essa é a dinâmica. Como é que você faz essa dinâmica de trabalho e de relação conjugal e familiar? Quanto mais habilidade você tiver, melhor ela vai ser. Se você tiver dificuldade de fazer essa dinâmica familiar com os teus filhos, não é a tecnologia, não é o AD que veio trazer um grande problema. Eu, na verdade, posso estar errado em alguns casos, mas na grande maioria das vezes, essa situação veio trazer a real situação em que nós estamos vivendo. Da dificuldade que a gente tem de permanecer junto com o meu filho, com a minha esposa, na minha casa. É o famoso tempo de qualidade, né? Entendeu? Que às vezes não é nem a questão da quantidade do tempo, né? Que tu fique sim, de tu proporcionar aquele tempo que tu tá com o filho, né? Com a família, né? Não só com o filho, mas com o marido, enfim. É ter esse tempo de qualidade, né? Mas eu acho que também aqui cabe salientar, e isso é claro também, que o colégio, na minha forma de pensar, ele não está dizendo, nós estamos fazendo isso, né? Como eu falei inicialmente, em detrimento daquilo. Nós estamos fazendo isso porque o que nos cabe hoje, o que nos sobra hoje, é talvez a opção com menor prejuízo. Né? Exatamente. E as aulas a gente pensou justamente nisso, assim, né? Aproveitando o gancho, que as aulas, os professores, eles gravam as aulas, né? Em torno de, no máximo, para os ensino médio, né? Em torno de 20 minutos as aulas, né? Porque a gente sabe que é o tempo que prende a atenção. Exato. Mais do que isso, se torna muito maçante e o aluno ele não absorve o conteúdo, né? Já para a educação infantil, as aulas, elas são, os vídeos, né, que as professoras publicam, eles são mais curtinhos, né? Porque a gente entende também que uma criança ficar muito tempo na frente da tela também não é legal, né? Então, eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. Próxima pergunta aqui. Não estou conseguindo implementar rotina nos meus filhos, referente à alimentação, TV e estudos. Isso pode prejudicá-los futuramente? É claro. Qualquer coisa, qualquer atitude, né, que a gente tenha no nosso dia a dia, ela tem uma implicação futura. Porque se você me dissesse, olha, eu tenho uma boa rotina, né, nós temos uma boa dinâmica familiar, a gente tem uma boa relação familiar entre eu e meu esposo, nossos filhos, e você me pediria, isso pode implicar na vida futura? Eu vou te dizer, maravilhosamente, bem. Agora, se você fizer isso de uma forma equivocada, isso pode representar algum prejuízo na nossa vida futura? Sim. Então, de novo, né, a gente traz esse questionamento, né? Essa relação familiar, né, que nós estamos vivendo nesses tempos, por conta da nossa atividade mais acelerada, né, de trabalho fora de casa, cada um fazendo as suas possibilidades, né, através do celular, através de muitos pais trabalham propriamente, né, com a tecnologia. Então nós temos realmente tido pouco tempo em casa todos juntos. E eu acho que talvez, como eu falei, nesse momento onde todos estão juntos ao mesmo tempo e nós temos que fazer as mesmas coisas, tem gerado um pouco mais de conflito. Mas como eu dizia, esse conflito não foi gerado pela tecnologia. A tecnologia é que evidenciou que existe um conflito, que é diferente. Sim. Né? Quando eu estou longe dos meus familiares, eu estou tranquilo. Eu só fico chateado quando estão perto de mim. Bom, então provavelmente
é que deve ter algum problema de relacionamento com os teus familiares, né? E isso às vezes a gente até brinca, né, nas festas de finais de ano, né, onde a família toda se encontra, parece que a gente encontra mais problemas. Não, na verdade, eu acho que esses problemas eles existem e eles estão afastados temporariamente. Quando nós nos aproximamos, esses problemas voltam a ser evidenciados, né? Sim. Então eu acho que, respondendo em última instância a questão, né, é que essa dinâmica familiar, né, ela tem que ser discutida e chegar a um termo onde que dessa dinâmica você tire proveito de coisas boas. Certamente, né, como diz o pensador, nós somos hoje o produto daquilo que a gente fez ontem. Mas certamente quando você te apropria dessa informação e você diz, ah tá, eu estou aqui hoje por conta de mim, sim. Então essas coisas ruins todas sou eu, sim. Mas a partir desse momento que você tem esta informação, você também pode dizer, então amanhã eu vou ser uma outra pessoa, porque eu também sei que eu também posso mudar. Então acho que essa é a grande importância de você te apropriar desses problemas e dizer, ok, eu tenho um problema, mas eu posso resolvê-lo. Mudar de repente ali, né? Você não está conseguindo fazer rotina, tentar identificar onde e tentar resolver, né? Essa foi a pergunta que tu respondeu, foi da Patrícia. Ela tem 2 filhos, um de 2 e um de 4. E acho que todo mundo está encontrando, né, dificuldades agora, né, nesse período aí em que as escolas estão fechadas, né, por conta da pandemia, né? E isso realmente está trazendo um desconforto para as famílias, né? Em termos de rotina, de refeição, porque às vezes o pai não tem com quem deixar, leva junto para o trabalho. Várias vezes eu atendi alguns pais lá na escola, né, durante a semana, eu não tenho com quem deixar, então eu levo para a loja, eu tenho comércio, né? Então isso acho que realmente acaba atrapalhando um pouco, né? Mas por conta de uma necessidade também, né? Então acho que também são os extremos, né? A gente tem que ter o famoso equilíbrio, né? Tem uma menina de 3 anos e uma de 15, elas estão o tempo todo em conflito e reativas para tudo que oferecemos. Elas ficam com os avós neste período da quarentena. Antes elas eram prestativas. Isso é afetivo? Como posso ajudar? Sim, é uma questão bastante que demanda talvez longo tempo de discussão e outros aspectos a serem considerados na dinâmica familiar de vocês, né? Mas e é lógico que existe uma consideração importante de como é que essa criança de 3 anos ela é tratada em relação a essa de 15, uma vez que nós tendemos, né, a proteger mais os mais fracos, né? E logicamente que a menina de 15 também ela já não é mais criança, né, a ponto de ser considerada ou tratada como a de 3. Mas também não é uma criança, uma adulta, né, que tenha toda a responsabilidade, como às vezes os pais querem, tá? E, de novo, né, eu acho que os nossos filhos, os meus filhos, eu tenho 2 filhos também, a minha dinâmica do meu trabalho, né, trabalho numa UTI e mesmo no consultório, todas as vezes que eu encontro um paciente grave, ele sempre vai dizer mais que médico que eu sou, do que propriamente que paciente ele é. Porque dificilmente o paciente sabe qual é o problema que ele tem, por isso que ele te procurou. Dificilmente uma criança que está na UTI com 500 gramas, 600 gramas, né, como ela poderia saber o que fazer. Então, essa diversidade desse paciente perante o meu plantão, ele vai dizer, eu quero ver que tipo de médico que você é. Será que você é capaz de resolver esse problema? Então, sempre que a gente encontra uma diversidade na criança, eu sempre acho que a criança dimensiona mais quem nós somos do que quem ela é. Porque se eu pegar uma criança de 3 anos aqui no Brasil, na Inglaterra, na Nova Zelândia, os comportamentos dessa criança são absolutamente idênticos. Porque elas falam basicamente as mesmas quantidades de palavras, elas têm o mesmo tipo de marcha, elas estão aprendendo as mesmas coisas do colégio, lá da Suécia, lá da Dinamarca, que vocês estão ensinando. Qual é a diferença substancial? É o adulto que está do lado dela. Então, essa dinâmica familiar que você está enfrentando, né, dessa dinâmica de uma menina de 3, de 15, elas também estão dizendo para vocês,
né, vocês estão tendo dificuldade de lidar com isso. Porque as crianças de 13, de 15, né, tem as coisas pertinentes delas. Né? Lógico que a mãe vai dizer, ah, não, mas tu não conhece a minha filha, né? Porque a minha filha é diferente, o meu filho é diferente. Não, é lógico que todos nós somos diferentes, mas como eu digo, quando a gente vai estudar do ponto de vista epidemiológico, né, eu sei que uma criança na Dinamarca caminha com 1 ano. E não é porque ela é da Dinamarca, que é um país de primeiro mundo, que ela vai caminhar com 3 meses. Porque ela é a sua filha ou meu filho. Não, ela vai caminhar com 1 ano. Então, quando a criança está trazendo muitas adversidades para você, provavelmente o problema está muito mais em você do que na criança. Né? Salvo aqui, né, que a gente pode dizer, quando as crianças apresentam necessariamente um comportamento atípico. Né? Que a gente sabe que existem muitas crianças atípicas que vão exigir ainda mais um comportamento diferenciado dos familiares, né? Das crianças especiais em geral, né? Tá? Mas ainda assim, né, quando a gente pega uma criança que tem síndrome de Down, a síndrome de Down também ela é igual aqui no Brasil como na Inglaterra. Então, o que vai mudar é a assistência que essa criança que tem síndrome de Down vai receber dos seus familiares, né? Sim. Então, essa dinâmica, né, ela suscita, como você também disse inicialmente, né, a grande possibilidade que vocês têm de sentarem e tentarem ver aonde é que está o nosso ponto fraco, onde são nossos pontos fortes e o que nós podemos fazer para ter uma dinâmica familiar equilibrada e feliz. É verdade. Essa foi a pergunta da Priscila, respondido aí, né, Priscila? Como controlar a ansiedade da criança no período da quarentena? Ele quer comer o tempo todo. O aluno Vitor, mãe Fernanda. Que idade pretende? Desculpa, não. Aqui não está escrito a idade. Bom, é que a alimentação, né, dependendo da idade da criança, né, pode ter algum componente mais abusivo realmente, né? E quando a criança ela for menor, né, normalmente não tem tanto problema assim, né? Uhum. Mas é lógico que nós temos as nossas compensações, né? E todas as crianças, né, que me perdoe aqui a comparação, porque às vezes, como eu gosto muito de animais, né, a gente também tem cachorro em casa, né? Eu acho que todo animal, né, tem um pedigree, né? E os nossos filhos, né, eles não têm necessariamente um pedigree, mas eles têm uma postura. Então tem crianças que são cunhadas para não parar um minuto, né? Que às vezes a gente diz que eles são... Tem muita energia. Tem muita energia, né? Aí a gente acha que ele é hiperativo, ele tem um problema. Não, ele não tem problema, ele apenas é uma criança muito ativa, como tem crianças que são mais calmas, né? Então, às vezes, você identificar, né, que uma criança realmente ela precisa daquilo, né? Se eu tenho em casa um cachorrinho, né, que é um Border Collie, é impossível, né, que eu fique com ele dentro de casa. Ele vai ficar doido. Então eu preciso pegar e dar vazão a esse componente natural deste filhotinho, né? Ele precisa correr, ele precisa pular, ele precisa ir afora, né? E é lógico que aqui, né, cabe um detalhe importante, né? Porque em tempos de pandemia a gente vai dizer, não, você não pode sair, tá? Claro, você deve respeitar, né? A gente aqui estamos gravando até sem as máscaras, né, pela distância que a gente tem, que a gente julga ser seguro, tá? E eu acho que todo mundo, né, deve respeitar as recomendações sanitárias, né? Tanto que o colégio, né, tem feito isso, né, todas as precauções que são cabíveis nesse tempo de pandemia. Mas é notório que existem alguns momentos, em alguns locais, que nunca, né, as pessoas vão lá, e eu acho que é razoável isso, tipo 7, 8 horas da manhã, dificilmente às vezes você vai ter na pracinha alguém nesse horário. Era uma coisa que eu ia te perguntar até, né? Porque como mãe, assim, eu vejo, a gente passa, tem um parquinho perto da nossa casa, e a Manu fica, mãe, eu quero ir no parquinho, me leva para andar no escorregador. Sim. E daí quando realmente não tem ninguém, eu acabo levando ela, né? E não vejo, assim, grandes problemas, principalmente em dia de sol. Claro. Então, são duas coisas importantes que a gente tem que comentar. Uma, né, num determinado momento, né, tipo, nós fizemos um lockdown, né? Não, sim, você não pode sair. Sim. É uma lei, não pode. Nós não estamos em lockdown. Então, você tem essa possibilidade, né? Nós temos a autorização oficial para levar o cachorro passear. Sim. Ok. O seu filho seria menos que um cachorro,
Não, você tem direito, na minha percepção, de sair com o seu filho passear um pouquinho. Aí você vai fazer o quê? Vai aglomerar? Vai ficar com várias pessoas? Não. Então nós também nessa fase, nós precisamos usar um pouquinho do nosso bom senso, né? E se de repente começar a aglomerar, ou tiver mais gente, ou eventualmente você viu que você de repente contaminou muito o ambiente, ou sei lá, aconteceu um acidente, a criança vomitou, né? Que você tem algum tipo de cuidado, vá lá, né? Mas eu não vejo problema nenhum respeitando essas características e essas orientações que eventualmente possam vir mudar, né? Porque a gente não sabe o que será o dia de amanhã. Considerando também os nossos números, né, dentro do estado, que são relativamente baixos ou muito baixos, né? Eu acho que o estado de Santa Catarina é o que tem menor índice de contaminação ou pelo menos de mortes, né, do Brasil. Tudo isso leva que a gente tenha que se experimentar, né, em algum momento a ter uma vida satisfatoriamente dentro da normalidade, né? Sim. Como a gente todo mundo tem dito, né? Nós não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia. Mas como também eu falei inicialmente, né? Nós nunca perdemos, né? Ou nós ganhamos ou nós aprendemos. Então eu acho que essa dinâmica ela tem que ser implementada paulatinamente e na dependência, né? Se tiver sucesso a gente progride, e se tiver problema a gente retrocede. A gente está na expectativa também com relação ao retorno às aulas, né? Que a princípio deve iniciar o retorno no dia 2 de agosto, segundo o decreto do governador, né? E lá a gente vai implementar algumas medidas, né? As que forem cabíveis, né? Que forem possíveis. Exatamente, né? As que forem obrigatórias, mas nós vamos além, né? O ângulo sempre vai além. E aí a gente vai, né, reduzir o número de alunos por sala. A gente está fazendo uma remodelação, assim, justamente para evitar o contágio, né? Sim. E aqui também uma das coisas importantes, né? Não sei se a gente vai ter oportunidade de falar, mas me ocorreu de estar fazendo esse comentário. Fizemos essa brincadeira hoje também lá na universidade, né? Se você pegar um pedaço de pão e colocar num ambiente escuro e úmido e quente e for lá depois de 2 dias, você certamente vai encontrar pão mofado. Sim, com certeza. Se você pegar um outro pedaço de pão, né, porque aquele já mofou, pegar um outro pedaço de pão e molhar e levar no freezer, daqui a 2 dias você vai ter pão congelado, perfeitamente, né, apto a ser consumido. Então eu pergunto, será que o problema do mofo, né, estava no pão? Será que estava no próprio agente causador, o mofo? Ou será que era o ambiente que determinou que no momento ele crescesse e no outro não? Então eu também acho que a gente pode ter um pouquinho de, especialmente na faixa de menor risco, tá? Relaxar um pouco, né? As crianças, os adultos jovens, as pessoas sem riscos, elas têm um ambiente não favorecedor do crescimento deste fungo, né? Deste vírus. E por isso que muitas crianças, a maioria das crianças, são absolutamente assintomáticas. Então, mesmo que eventualmente, né, por uma fatalidade ou por uma circunstância, ou que mais tarde, ou menos dia mais dia, os seus filhos venham a pegar o coronavírus, a chance de ele ser acometido de uma doença grave é muito rara mesmo. E você não precisa acreditar no que eu estou te dizendo, você pode olhar os números mundiais que mostram que realmente esses números são muito baixos. É lógico que quando você quer pensar para o mal, você vai encontrar lá, não, mas lá, fulano de tal, na China morreu. Sim, é verdade. Mas eu comentava anteriormente aqui com a Fernanda em off, que o ano passado morreram 40 e poucas mil pessoas assassinadas no Brasil. Morreram 40 e poucas mil pessoas por acidente de trânsito. Então isso foram 80 mil pessoas. E não quer dizer necessariamente que você está apavorado por conta disso. Então, se você tomar as devidas precauções, você estará sendo protegida disso. E neste caso especificamente, que a gente está falando de crianças, né, naturalmente eles estão protegidos pela característica da idade que eles têm e da suscetibilidade, né, que o vírus acomete as crianças, né? Verdade, e tu trabalhando no Marieta, né, tu vê muita coisa ali. Então, mesmo nós, né, dentro do Marieta,
que eu trabalho basicamente só na UTI neonatal e na parte de admissão dos recém-nascidos, né? A gente não teve nenhuma mãe até agora, nem suspeita, né? Tivemos apenas uma senhora que veio transferida, né? Mas já com o diagnóstico, para efeito de dinâmica de hospitais, né? Que na verdade ela acabou não nascendo, entre aspas, como sendo cliente do Marieta, né? Sim. Então, as mães que procuraram o Marieta até hoje, nenhuma delas foi diagnosticada e até onde eu sei, nem como suspeita, tá? A gente não precisou isolar nenhuma mãe em todo esse período, tá? Que bom. Então, e muito menos de recém-nascido, tá? Então, a gente, é lógico que isso não quer dizer que todos nós não estamos adotando as medidas de precaução, né? Sim. E como a gente já falou anteriormente, provavelmente essas medidas, né, que foram apregoadas e solicitadas e insistentemente, né, difundidas, tenham ajudado a gente a ter esses níveis tão baixos, né? É verdade. Não, a gente está bem otimista aí aqui em Santa Catarina, né? Seja qual for o motivo, talvez o pessoal seja mais disciplinado, né, com relação às orientações e talvez por isso também o vírus não se propagou da forma, né, como era a expectativa, né. Então aqui mesmo em Balneário a gente tem só 2 casos, quer dizer, a gente está em Itajaí, mas né, com relação ao Balneário a gente tem só 2 casos de óbitos de coronavírus, né, então são números assim muito favoráveis para nós, né. Então nós estamos bem otimistas com relação ao retorno das aulas, eu acho que vai ser bem tranquilo, né, todo mundo respeitando as normas, né, para o bom convívio de todos e a retomada, né, que é o que todos queremos. Então tem a última pergunta, né, olá Dr. Roque, quais os prejuízos que as crianças podem ter isoladas no mesmo ambiente, né, no caso sua moradia, com relação ao cognitivo, social e imunológico? Mãe Mônica de Itajaí. Bom, vamos por partes então, né? São 3 ou 4 componentes, depois a Fernanda vai me falando, tá? Do ponto de vista imunológico, eu diria que talvez o prejuízo não é tão grande assim, dependendo também da idade da criança, tá? O fato de a gente ter exposições, né, paulatinamente ao longo da nossa vida, elas são extremamente importantes, né, para que a gente vá adquirindo novos anticorpos, né, novos agentes, né. E é natural também que todos nós, né, vamos fazer aquilo que a gente chama de flora natural, né? Alguns chamam também de flora indígena, né? Indígena porque é própria nossa, tá? E também, como eu falava antes, isso até é um gancho importante, porque grande parte das infecções que nós temos, elas decorrem especialmente da nossa própria flora. Então, ainda que seja meio bizarro a gente falar isso, né? Mas todos nós temos um pouquinho dentro de nós de cocô, né? Então, só que essas bactérias, elas estão muito bem guardadas, bem situadas e que são extremamente úteis, né, na nossa vida, né? Até fazendo um outro parênteses, né? 60, 70, para alguns autores até 80% da nossa serotonina, né, que para muitos é um dos hormônios da maior felicidade que a gente tem, ele é produzido no intestino. Então essa flora, né, que são bactérias, que muitas vezes a gente diz que elas são assassinas, né, não é bem verdade, né? Desde que você tenha o teu equilíbrio, né, no teu corpo, as bactérias vão funcionar como grandes fomentadoras da tua saúde, sejam aquelas que estão dentro da tua boca, dentro da tua pele. Nós temos 10 vezes mais bactérias morando em nós do que propriamente células, né? A gente tem em média 90 trilhões de bactérias que moram em cima da gente e nós temos apenas, né, 9 trilhões de células, tá? Então, do ponto de vista imunológico, né, se você, lógico, ficar num ambiente muito restrito durante muito tempo, mas aí não se aplica essa resposta a um tempo tão curto de alguns meses, né? Isso seria uma comunidade, tipo, como uma comunidade indígena, por exemplo, né, que nunca veio para a zona urbana. Então, isso sim, porque é comum que às vezes um índio venha para a comunidade, ou ao contrário, né, alguém da cidade vai para uma aldeia indígena e tipo, uma gripe pode matar às vezes dezenas de pessoas, tá? Mas não tem nada para se aplicar nesse caso com a pandemia, né? Porque esse tempo tão curto de alguns meses, até mesmo que seja um ano, isso não vai prejudicar em nada, né?
O outro aspecto que ela falou... Cognitivo, social... daí o social, logicamente, que pode implicar em algum aspecto, dependendo da dinâmica que você tiver dentro da tua casa, né? Sim. E também dependendo da dinâmica social que você exercia antes disso, né? A gente sabe que muitas comunidades, algumas, no Brasil não existe tanto isso, mas, por exemplo, a comunidade Amish, né? Os também chamados de Melunitas, né? Eles vivem absolutamente restritos no ambiente desde que nascem até morrer, né? Apenas convivem entre si. Então, esse núcleo social, né, como a gente citou até os próprios povos indígenas, né, muitos deles vivem naquele nicho ali, e isso não necessariamente traz um prejuízo, tá? Então, depende muito do enfoque que você vai dar de a criança ter um problema social ou não, né? E a questão última, que é da intelectualidade, o cognitivo, né? Aí eu acho que esse prejuízo pode ser menor, porque eu acho que a dinâmica familiar, né? Lógico que vai depender da idade das crianças, né? Porque, de fato, né, uma criança aprende a falar, aprende a caminhar, aprende a tocar um instrumento musical, aprende a falar uma língua, tudo com basicamente a sua mãe, né? A mãe, né, sempre é a mãe, né? É ela que faz praticamente tudo, né? Os pais que me perdoem, né? O Cristo aqui do nosso lado, né? Eu também sou pai, né? Mas as mães, né, são aquelas expressões que mais se aproximam daquilo que a gente chama de amor, né? Porque elas realmente estão no dia a dia. Então, as mamães, né, que são capazes de manter essa dinâmica com a criança, muito provavelmente, esse tempo de estarem junto com seus filhos, talvez possa melhorar mais até o cognitivo do que propriamente trazer algum tipo de prejuízo, né? Muito legal, acho que está respondida então aí essas perguntas. A pergunta da, acho que é Priscila. Ok. Tu quer fazer mais alguma consideração? Um aspecto importante do ponto de vista médico que a gente pode considerar especialmente que a gente está no sul do Brasil e também estamos entrando, né, mais alguns dias a gente vai estar chegando no inverno, né? Então a gente sabe que o sol está um pouquinho mais lateralizado, né? E a vitamina D, realmente, para que ela seja absorvida, o raio solar tem que ser um pouquinho mais verticalizado e mais intenso. Então, especialmente nas crianças que têm menos de 2 anos, né, até prova contrária, todos devem estar recebendo a vitamina D, né, porque o seu pediatra deve ter prescrito isso. Ou que ele esteja recebendo de alguma forma alimentar, seja de um leite específico. E das crianças maiores, que não têm mais tanta essa necessidade, que elas tenham uma exposição solar regularizada, né? E na adversidade ou na impossibilidade, às vezes, de que isso ocorra com mais frequência, porque eventualmente o dia que você puder sair não tenha sol, né? E quando tiver sol você não pode sair. Então, que às vezes você possa até suplementar, né? A dose de vitamina D é basicamente a mesma para adulto e para criança, tá? Então, se você está usando umas gotinhas lá, né? Normalmente a gente usa o aditivo, que são 2 gotinhas para criança. Para o adulto, você pode dar 2 ou 4 gotinhas que você vai estar atendendo às necessidades diárias de vitamina D. Tá? E uma das coisas importantes que a gente falou anteriormente é que quando você sair, né, a gente tenta trazer um pouquinho de alento, né, que realmente eu acho que, na minha percepção, e talvez não seja a forma de pensar de todos os profissionais, mas eu acho que você pode fazer isso, como eu dizia, se você vai sair com o teu cachorro, você também pode sair um pouquinho contigo, né, e também pode sair um pouquinho com o teu esposo, com os teus filhos, né, tá? Mas quando você fizer isso, faça com consciência, né? Porque quando você sai na rua, você também é um agente fomentador da educação. Então, você precisa usar máscara, né? Eventualmente, né? Hoje, várias pessoas já carregam consigo, né, dispositivos. Eu tenho na minha bolsa, né, um kitzinho que a gente tem um pouquinho de álcool gel, tá? Então, use realmente a máscara adequadamente, uma máscara que proteja corretamente a sua face, né? Inclusive a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, se alguém tiver interesse, pode entrar no site, está disponibilizado lá uma matéria bem interessante que fala sobre o uso, né, das máscaras para cada faixa etária, né? Até 2 anos a gente não recomenda que use, pelo risco que a criança tem, né, de ter algum evento acidental, possa eventualmente estar se sufocando. Porque também a criança até 2 anos, ela usa muito a boca para tudo, então você vai impedir que as coisas, os objetos, então se ela vai ficar com máscara, isso vai ser ruim, tá? E as crianças, então, a partir de 2 anos estão liberadas ou estão
são convidadas, vamos dizer assim, para que elas usem a máscara. É lógico que às vezes esse também é um evento difícil, porque as crianças, né, com 2 anos e 1 mês, né, são diferentes das crianças de 2 anos, que não precisam usar, mas elas têm um comportamento muito semelhante, então elas não vão querer deixar a máscara, vão querer tirar. E é lógico que você vai também entender que a máscara ela tem um componente educativo. Então não quer dizer que você não pode absolutamente nunca tirar essa máscara. Mas especialmente quando você estiver num ambiente que você julga que naquela hora talvez você possa ter uma chance de contaminar em maior intensidade, usa com rigor, né? E é lógico que às vezes a gente também, né, não vai saber exatamente que momento é esse, mas às vezes é mais importante você escolher alguns momentos do que você querer tentar fazer 100% e no fim você acaba não fazendo nada. Né? E as crianças maiores de 6 anos, né, especialmente todas elas, devem realmente usar máscara continuamente, né? E os adultos, obviamente, também eu faço, né? Então eu acho que essa dinâmica, né, de você prestar atenção, de manter um distanciamento, né? Isso é bom que se diga de novo, provavelmente vocês já escutaram mais coisas do que eu sobre isso, mas nunca é demais a gente falar. O vírus, né, nós temos 3 formas de transmissão de doença. A primeira é quando você toca, a segunda é pelas gotículas e a terceira é quando o vírus fica pairando no ar, tá? Então são muito poucas doenças que essa transmissão é aérea, tá? Uma delas que vocês conhecem muito bem é o sarampo, que é aérea. A varicela também é aérea. A tuberculose também é aérea. Mas basicamente, assim, das doenças que vocês conhecem, é essas 3. As outras, meningite, gripe, pneumonia, todas essas doenças são transmitidas ou pelo contato direto ou pelas gotículas. E nós não conseguimos projetar essas gotículas tão distante. Tanto que vocês já viram vários vídeos na televisão mostrando que mais que 1,5 metro, excepcionalmente 2 metros, essas gotículas não vão. Então, se você conseguir manter esse distanciamento, é muito pouco provável que você realmente vai estar transmitindo ou você está recebendo uma contaminação viral. E aqui também é importante que a gente diga, só para reforçar um pouquinho, né, que as crianças têm essa capacidade de expelir a saliva pela boca muito pequena. Então isso também não se preocupe tanto, né? A única coisa diferente das crianças é que elas realmente lambuzam mais, né? Então talvez o cuidado maior com as crianças não seja tanto a máscara, mas aonde ela vai tocando a mão. Porque ali ela vai deixar uma substância, especialmente no inverno, porque é uma substância que fica mais tempo úmida, que dá mais viabilidade para o vírus e ela tem mais tempo de transmissibilidade. Então, se você tiver essa perspicácia de perceber que a criança contaminou alguma superfície, então ali você vai usar um pouquinho de álcool para impedir, né, que se eventualmente ela estiver transmitindo, você evite esse contágio. Eu digo assim que a Manu, ela até usava máscara, agora tá mais difícil, né? Ela tá com 2 anos e 7. E o que eu cuido justamente é isso, eu sempre levo um tubinho de álcool gel junto na bolsa. E daí onde ela vai, ela já sabe do corona, né? Ela falou, corona, mãe, vamos passar o álcool gel, ela mesmo já pede, as crianças, na verdade eu acho que elas têm essa questão da consciência até mais dos adultos, né? Porque a criança tu ensina ali, ela aprende e ela começa a fazer, né? Claro que é questão de hábito, né? Assim como a gente usar as máscaras e tudo mais, né? Mas esse é o aspecto que eu comentava, né? Que uma criança de 2 anos e 7 meses, ela até tolera que ela use a máscara em algum momento, mas não todos os momentos, né? Então, por isso que é importante, às vezes, você optar por algum momento, né? E não fazer com que a criança crie uma certa aversão à máscara. Eu deixei mais assim, mas quando são lugares, por exemplo, um mercado que eu vejo que está muito cheio, às vezes ela vai junto, aí eu peço para ela colocar máscara, né, explico e tudo, e daí é mais assertivo. E provavelmente a criança vai compreender que é só aquele momento, né? Então finalizando esse pequeno bate-papo, né, que não foi tão pequeno assim, mas eu realmente gostaria de agradecer essa oportunidade que o Colégio Ângulo está nos dando, a mim, e também a vocês, né, de ter essa oportunidade de estar interagindo com a gente. Talvez de outra oportunidade a gente possa fazer isso de outra maneira, de outra forma, mas eu queria deixar uma mensagem também de otimismo, né, como eu falei inicialmente.
nós nunca perdemos na nossa luta. Ou a gente aprende ou a gente ganha. Então a gente pode ver a vida de vários sentidos, né? E esse é o momento para a gente se reinventar, para a gente fazer uma vida melhor, né? As próprias tecnologias estão dizendo, né, das nossas possibilidades, né? De nós termos outras visões, né? Para nós sairmos dos nossos das mesmas coisas que a gente vem fazendo durante muitos e muitos anos, tá? E assim, sem me alongar, eu falei isso hoje também, que eu acho uma coisa muito legal para que vocês pensem, talvez, se for possível, na vida de vocês. Em 1500, né, nós tínhamos certeza que nós éramos o centro do universo. Isso com Nicolau Copérnico disse, não, nós não somos o centro do universo, nós somos um planeta satélite e o centro do universo, ou o centro do nosso planeta, é o Sol. 100 anos depois, ainda Galileu Galilei quase foi morto por dizer que isso era uma verdade. E somente a partir de 1700 é que a gente conseguiu sair do pensamento que nós éramos o centro do universo. Mas eu pergunto, será que hoje, 300 anos depois, né, ou desde 1500, quando a gente já tem essa informação, nós não vivemos ainda entendendo que nós somos o centro do universo? Não é hora de a gente parar e pensar e dizer, nossa, nós temos um mundo maravilhoso, né, para viver, de outras possibilidades, de outras formas, de outras maneiras. Mas para que isso aconteça, uma diversidade talvez tenha que nos chamar a atenção. Olhe para as nossas possibilidades. Nós podemos fazer coisas maravilhosas de um jeito diferente. Então, se a gente sempre fizer as mesmas coisas, os nossos resultados sempre serão os mesmos. Se nós queremos coisas diferentes, nós precisamos tomar atitudes diferentes. É isso aí. E esse momento de adversidade provavelmente é um grande convite. Então eu espero que todos aproveitem e que a gente faça uma nova versão, né? Uma versão melhor daquela que nós já temos. Então, obrigado pela essa oportunidade. Além de pediatra, ele ainda é um bom filósofo. Valeu, obrigado, Fernando. Obrigada, então, Dr. Roque, né? A gente vai ter outras oportunidades, né? O Dr. Roque é nosso parceiro do Colégio Ângulo, né? E até se tu quiser deixar o contato do teu consultório. Não, aqui é só pra gente falar de filosofia e sobre o suporte que eventualmente a gente possa dar para o Colégio Ângulo. Que bom. Então tá, pessoal, é isso daí. Muito obrigada aí pela participação de vocês e em breve a gente se vê de novo.